Fala, moçada bruta que me acompanha, por aqui professor Ederson Witz, para mais uma aula de anatomia humana. E hoje, pessoal, eu quero tratar com vocês um tema que é chamado nomenclatura anatômica, ok? Peço para você me dar uma força, se você não é inscrito no canal aí, comentar no vídeo, né, curtir aí que, segundo as pesquisas, né, o YouTube ele acaba reconhecendo mais o vídeo e entrega para outras pessoas, tá bom? Pessoal, esse tema nomenclatura anatômica faz parte da parte introdutória que eu estou trabalhando com vocês por esse período aí, tá? A nomenclatura anatômica, ela é o estudo, tá, de termos que são empregados para descrever tanto um organismo quanto partes desse organismo, tá? Entendam o seguinte, pessoal, o estudo de anatomia é uma ciência muito antiga. Então, desde muito tempo, foi identificada uma estrutura e foi dado um nome para essa estrutura. Eu sempre falo para o aluno assim, imagine você, lá no século XVI, fazendo uma dissecação, você identifica uma estrutura e olha nas imagens que você teve acesso e não encontrou nenhum autor falando daquela estrutura. Aí, de repente, você pensa assim, opa, encontrei alguma coisa. E aí, o que você vai fazer? Você vai dar nome para essa coisa, né? No caso, essa região, essa estrutura. E aí, pessoal, imagine que 100 anos depois, em outra região, um outro estudioso encontra a mesma coisa que você, e esse cara também procura nos arquivos, nas grafias, nas imagens, e não encontra nenhuma estrutura apontando aquilo lá. E aquela pessoa também faz a mesma coisa que você e dá o nome, né? Resumindo, pessoal, uma pessoa que for estudar futuramente e for olhar a publicação, ele vai ver lá, peraí, o anatomista tal deu o nome de tal coisa. E o outro anatomista deu o nome de tal coisa. Então, aquela briga de qual o real nome, de quem achou primeiro, mas como que vai provar que se achou primeiro ou achou por segundo? Então, virou uma bagunça a anatomia, tá? O que acontece, pessoal? No estudo de anatomia, definir um termo, isso seria muito importante para facilitar o estudo. Então, hoje se tem esse conhecimento de que ao selecionar um nome, um termo anatômico, para designar, né, um organismo ou uma parte dele, o mais adequado seria uma nomenclatura que ajudasse ao estudante no aprendizado. Então, essa característica fez com que tenhasse, né, várias reuniões e definisse alguns critérios, tá? Então, no contexto histórico, pessoal, para vocês terem uma noção, nós tivemos aí uma repetição de muitos nomes. Para vocês terem uma noção, no decorrer do tempo, né, existiam mais de 20 mil nomes que se repetiam. Então, é muita coisa, muitos nomes repetitivos, tá? E o que aconteceu, pessoal? Os anatomistas tentaram se reunir, né? A primeira tentativa aí foi em 1895, né? Tentaram se reunir e definir o nome mais adequado. Foi uma briga, eles acabaram não conseguindo ter essa decisão, tá? Posteriormente, em 1955, foi a primeira reunião, né, que aconteceu em Paris, no qual eles conseguiram entrar em um acordo, né, e foi oficializado, né, a definição desses termos, né, em que diminuíram mais, né, de 20 mil para 5 mil termos repetitivos. Você fala, peraí, tem 5 mil nomes que se repetiam? Sim, né? Mas, por outro lado, foi 15 mil a menos. Então, essa questão anatômica, essa repetição de termos, atrapalhava muito, porque um falava um nome, o outro falava o outro, e o outro, e o outro, e todos os autores queriam usar aquele nome que ele achasse por melhor, tá? Então, nessa reunião, quais foram os objetivos? Primeiro, selecionar o idioma que mais facilitasse o entendimento daquela estrutura. E eles chegaram à conclusão que o latim seria a língua mais adequada. Por quê? Porque o latim é uma língua morta, né? Ou seja, não sofria mais alterações ortográficas, modificações. Então eles definiram o latim como uma língua oficial. Uma outra consideração que fizeram:
eles descartaram os termos de memória, ou seja, os epônimos, tá? Esses epônimos, pessoal, são nomes de autores, de pessoas que identificaram ou descreveram a determinada estrutura. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, na trompa de Falópio, né? O aqueduto de Silvius, né? Então, ângulo de Lois, né? Então, existem um monte de termos que são chamados de epônimos. São termos empregados aí por pessoas, né, famosas, né, tendão de Aquiles, né, em que esse nome foi consagrado pelo nome daquela pessoa ou daquele nome que aquela pessoa colocou. Só que esses nomes não ajudavam no aprendizado. Então, os anatomistas também entraram em acordo para diminuir, para retirar esses nomes, tá? Eu sei que tem até hoje tem muitos nomes, muitos epônimos ainda que existem, ou seja, são conhecidos, mas existe uma, um objetivo aí de estar reduzindo aí e extrair justamente esses nomes aí de memória, tá? Eles também concordaram em fazer abreviações, tá? De nomenclaturas, né? Então, assim, nós temos aí as siglas de abreviação, que foi um consenso também dessas reuniões, e eles também programaram, pessoal, revisões periódicas, ou seja, a cada 5 anos eles estarem reunindo novamente para poder fazer essas reduções desses termos, para evitar essa repetição e, ou seja, pegar esses nomes que se repetem e tentar eliminá-los, tá ok? Outra informação importante, para chegar à conclusão, o que eles definiram? Definiram os critérios, tá? Esses critérios, pessoal, é mais ou menos assim, ele pega uma palavra que é repetida, ou seja, uma nomenclatura que está em várias locais, né? E eles vão colocar dentro desses critérios e vão ver em qual palavra, quais critérios se encaixam melhor. Então, conforme essa palavra, esse termo, né, essa nomenclatura se encaixar melhor, então eles vão acabar definindo o nome correto para aquela colocação, tá ok? Então, olha só, quais são os principais critérios? Existem outros, pessoal, esses aqui são os principais, né? Que é a forma, a posição, o trajeto, a conexão, a relação ao esqueleto, a função e mistas, tá? Tem alguns que não usam esse termo mista, mas eu coloquei para vocês que, dependendo da referência bibliográfica, vai ter ele sim, tá ok? Então, por exemplo, pessoal, você já deve ter ouvido falar, né, do músculo chamado trapézio. O músculo trapézio, ele possui, né, ele é um músculo, né, realiza contração e relaxamento, só que o nome dele, trapézio, foi dado, esse nome tinha o nome de uma pessoa, há muito tempo atrás. Só que esse nome de pessoa não ajudava a encontrar. Então eles viram que pela forma daquele músculo ser um trapézio, se colocasse o nome daquele músculo de trapézio, para quem estaria estudando ou procurando aquela estrutura, essa pessoa teria uma facilidade maior para encontrar em consequência desse critério que é a forma. Então, nesse caso, o músculo trapézio foi um critério, forma, né, utilizado para poder classificar o seu nome. Então, o nome do músculo hoje é trapézio. Por quê? Porque eles usaram o tipo de critério, forma, sobre esse músculo, e ele acabou facilitando no entendimento, ok? A posição, né? Posição, situação ou localização é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, por exemplo, quando você fala ali artéria cerebral, né? Quando você fala ali nervo mediano, o que nós estamos falando, pessoal? Mediano é a linha que corta o corpo exatamente ao meio. Se ele é um nervo mediano, eu sei que esse nervo está localizado sob esse plano que é chamado de plano mediano. Então a pessoa que vai procurar, ele vai procurar no plano mediano e vai ajudar ele a encontrar. Uma artéria cerebral, ele vai procurar no cérebro e aqui nessa região ele vai encontrar essa artéria. Então vocês percebam que facilita a compreensão, né? Ou seja, o local que ele está, a posição que ele está, vai ajudar no estudo, no entendimento e na compreensão, tá ok? O trajeto, pessoal, o trajeto
também é um critério que pode ser empregado. Lembrando que eles vão selecionar qual o melhor critério, ou se mais de um critério vai ser empregado. Tá? Então, por exemplo, a artéria aorta descendente. Se você olhar a artéria aorta ela desce do coração, a aorta torácica, né? Então, o arco da aorta tem uma parte que sobe e o arco da aorta tem uma parte que desce, ok? Essa parte que desce é chamada aorta descendente. Então, perceba o seguinte, assim como o arco da aorta é um critério de forma, que forma de arco, o descendente está falando o trajeto que esse sangue está fazendo. Então, o descendente ele está descendo. Então, o critério trajeto descendente, ou seja, o percurso que está fazendo essa artéria, é uma forma que vai me ajudar a compreender a sua estrutura. Então, isso ajuda. Lá no intestino, pessoal, grosso, tem uma parte lá que é o colo ascendente. O cólon, ele está levando a massa fecal para cima. Então, o colo ascendente está subindo. A flexura cólica está virando direita, está virando para a direita. Então, esses termos são utilizados em caso de uma estrutura estar fazendo um trajeto. A artéria circunflexa da escápula é um trajeto que ela está fazendo. Então, tem vários termos aqui, eu não vou me prender a tantos, porque senão o aluno acaba ouvindo um monte de coisa e não entendendo o básico, que é o porquê do critério, tá? A relação ao esqueleto, perdão, pulei. A conexão, essa conexão ou inter-relação, pessoal, é a união de uma estrutura com a outra. Então, eles perceberam que, por exemplo, o osso externo, que é o osso aqui da região do tórax, ele tem o manúbrio, que é em cima, o corpo do externo, que é no meio, e o apêndice xifoide, que é a pontinha. O que acontece? Existe, por exemplo, um ligamento que vai unir esse externo, tá? Por exemplo, aqui tem um ligamento que vai fazer a união. Esse ligamento se chama xifoexternal. Então, o que eles usaram o nome para chamar esse ligamento de xifoexternal? Ele liga o apêndice xifoide com o osso externo. Então, a conexão, a relação ou inter-relação é um critério utilizado. O ligamento sacroilíaco, do mesmo jeito, ele liga o osso sacral com o osso ilíaco. Tá? Então, o critério conexão ou inter-relação foi usado nesses dois exemplos que eu dei. A relação ao esqueleto, pessoal, nós sabemos que o esqueleto é um dos sistemas mais estudado durante toda a antiguidade. Né? O esqueleto, morria uma pessoa, as pessoas olhavam lá, o que sobrou? O esqueleto. Então, o esqueleto é uma das coisas que mais foi estudado. Não vou falar que é a que mais foi, mas é uma das que mais foi estudado. Inclusive, placas aí de perigo ainda usam a caveira, né, ali, o esqueleto como algo de morte. Então, o esqueleto é muito conhecido. Logo, pessoal, alguma estrutura que esteja próxima ao esqueleto vai me ajudar a dar nome. Por exemplo, a artéria femoral. Eu sei que fêmur é um osso da coxa. Então, se o fêmur é um osso da coxa e uma artéria femoral, é uma artéria que está próxima. Então, a relação ou uma proximidade com o esqueleto vai me ajudar a pessoa que está estudando a encontrar aquela peça que está sendo vista. Tá? Artéria radial. Então, radial, o rádio é um osso do antebraço. Se a artéria é radial, ela está relacionada, ela está próxima do osso rádio. Então, vai me ajudar a encontrar essa artéria. Tá ok? A função, da mesma forma. Por exemplo, pessoal, o músculo levantador. Né? Um músculo levantador do supercílio, por exemplo. O músculo, quando eu falo músculo levantador, eu estou direcionando a função que ele está executando. O músculo levanta. Um músculo adutor, flexor. Ou seja, eu estou relacionando a função que ele está executando. Essa função, ela vai ser um dos critérios que vai me ajudar na compreensão e vai me ajudar a dar o nome para essa estrutura, tá? A condição mista, pessoal, também é uma condição que me ajuda a dar o nome, ou seja, a nomenclatura a uma determinada estrutura. Por exemplo aí, pessoal, o músculo flexor do dedo. Poxa, peraí, músculo flexor. Se é flexor, é a função que ele está fazendo. Do dedo indicador.
Músculo flexor do dedo indicador. O dedo indicador, eu estou mostrando o quê? Que é um dedo, tá? Ou seja, eu estou situando, eu estou posicionando. Então, se eu falasse músculo indicador, eu estaria indicando a posição, a situação. Como eu estou falando músculo flexor do dedo indicador, eu estou falando tanto a função quanto a posição, ou seja, aonde ele está. E aí eu tenho um conjunto, ou seja, mais de um critério. Nesse caso, eu vou encaixar no critério misto, em que eu vou empregar mais de uma informação, ou seja, mais de um critério para dar o nome àquela estrutura. Beleza? Lembrando, pessoal, que nessa convenção anatômica que foi realizada, né, se definiu também os termos aí gerais de abreviatura ali, né, como artéria, ficou só o nominho. Quando você fala artéria, você põe só o azinho de artéria. Quando você fala de ligamento, você faz um lig. Essas abreviaturas aqui também foram entradas em concordância durante essas reuniões de nomenclatura. Beleza? Professor Ederson Witz, no YouTube, no Instagram. Obrigado por me acompanhar e até o próximo vídeo. Valeu, fui!